Olha só, em Atos capítulo 1, verso de número 8, diz assim, no entanto, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Glória a Deus. Irmão, nós estamos estudando aqui que o céu e a terra, eles vão estar em harmonia com o propósito de Deus. Ou seja, nós não podemos ser crentes que têm uma vontade e o nosso Senhor tem outra vontade para a nossa vida. Nós não podemos ficar brigando com o Senhor e mas Senhor, eu quero isso, e o Senhor não tem aquilo para nós. E às vezes, irmãos, o não de Deus, Deus fala não para nós, é tão bom quanto se Ele tivesse falado sim, porque o não de Deus carrega a mesma bênção que o sim. Porque quando Deus diz não para nós em alguma coisa, é porque o Senhor tem coisas diferentes para nós, e se Ele se render a nós, e nos abençoar em alguma coisa que nós queremos tanto, nós vamos nos atrapalhar todos lá na frente. Às vezes nós somos pessoas imediatistas e queremos tudo na hora, tudo do nosso jeito, muito rápido, mas tem coisas que não são assim. Tem coisas que o Senhor ou nos faz esperar, ou o Senhor diz não. Por isso que nós precisamos ter claro na nossa mente e no nosso coração a vontade de Deus, a vontade do céu. Nós precisamos ter na nossa mente e coração a Jesus Cristo. Nós não podemos vir à igreja por qualquer outro motivo, a não ser pelo motivo de Jesus Cristo na nossa vida, de Cristo em nós, esperança de glória. Porque em Cristo está depositado todos os tesouros de Deus. Cristo, Ele é a nossa prosperidade, Cristo, Ele é a nossa alegria, Cristo, Ele é a nossa paz, Cristo, Ele é a nossa satisfação, Cristo é o nosso propósito de vida, o nosso futuro, Cristo é o nosso presente, Cristo é o nosso passado, Cristo é tudo em nós, é Cristo. Aleluia. Quando nós alinhamos a nossa mente, porque nós estamos num mundo onde existe milhares de vozes tentando nos levar para um monte de lugares, todas as vezes que nós ouvimos alguém, essa voz está tentando nos levar para algum destino. Então tem muitas vozes, muitos gurus, muitos mestres hoje, e nós precisamos tomar cuidado para que nenhuma voz nos distancie de Jesus, porque o nosso foco é Cristo nessa terra. Você pode dar um glória a Deus por isso? Agora, quando o meu foco é Cristo, glória a Deus, eu vou ter na minha vida uma operação sobrenatural, as coisas vão cooperar para o meu bem. Eu sei que tem pessoas que vivem uma vida travada, uma vida dificultosa, são pessoas que vivem se esforçando, e quando terminam o esforço, estão no mesmo lugar. Acontece muito isso com muitas pessoas, de se esforçarem muito, para muito pouco. Mas quando nós centralizamos a nossa vida no reino de Deus, quando nós focamos nossos olhos em Jesus, quando o nosso objetivo de prosperidade é prosperar para Jesus, quando nós queremos ter bênçãos, mas essas bênçãos é para glorificar Jesus, então nós começamos a fluir. Glória a Deus. Você começa a fluir, você começa a fluir como um rio, porque são tiradas as travas que estão represando o fluxo da sua vida. E então os anjos de Deus, eles são milhares e milhares e milhares, anjos estão por todos os lados, cada irmão aqui tem um anjo, dependendo do que a gente vai fazer na vida, nós temos mais de um anjo, dependendo dos desafios que nós temos pela frente, nós temos mais de uma ação de anjo, mas todos os cristãos comuns, simples, normais, ao mínimo possuem um anjo. Nós temos um anjo, que é o anjo do Senhor, mas além de termos um anjo do Senhor conosco,
nós temos a operação dos anjos, que são espíritos que estão para ministrar o nosso favor. Os anjos são espíritos ministradores, Hebreus 1,14, e eles só vão operar poderosamente na nossa vida, se nós tivermos o mesmo propósito que eles têm. Sabe qual que é o propósito dos anjos? Exaltar Jesus, levar o nome de Jesus mais alto. Quando eu tenho esse propósito, eu estou atraindo a ação angelical na minha vida. Assim como quando eu tenho muito ego, eu sou muito cheio de mim mesmo, eu atraio demônios. Quando eu sou muito cheio de mim mesmo, quando eu só penso em mim, quando eu só penso na minha vida, quando o meu eu é o centro da minha vida, e quando eu mesmo estou assentado no trono da minha vida, consequentemente, eu vou atrair demônios para mim. Eu vou atrair espíritos que vão me perturbar, que vão me amarrar, porque eu tenho o meu propósito, para a minha vida, para o meu eu, para o meu ego, e eu não estou nem aí com ninguém, eu não estou nem aí com nada, eu quero que todo mundo se exploda, o importante sou eu. Quando eu tenho esse tipo de ego, e eu só penso em mim mesmo, e eu faço as coisas para mim mesmo, e o fim de tudo que eu faço, chegou no fim, do que tudo que você fez, é você mesmo. Você está fazendo a vontade de Satanás, porque o que o diabo quer, é que você viva para você, é que você gaste os seus dias com você, é que você se idolatre, é que você coloque a você mesmo no centro da sua vida, porque quanto mais você viver, quanto mais cheio de ego você for, mais longe de Cristo você estará, e quanto mais longe de Cristo você está, mais próximo de forças espirituais contrárias você chega. Agora, quando o teu propósito é Cristo, e você está diminuindo para Cristo crescer, como disse João, que ele cresça, falando de Jesus, que eu diminua, falando de si mesmo, que ele apareça, falando de Jesus, que eu não exista, falando de si mesmo. Quando você começa a dizer, como Paulo, Gálatas 2,20, eu não vivo mais, Cristo vive em mim. Oh, glória a Deus! Cristo vive em nós. Você se aproxima do teu propósito de vida. Quanto mais perto de Cristo, mais perto do teu propósito. E quanto mais perto de Cristo, mais centrada a tua vida foi em Cristo, mais você vai se parecer com a missão dos anjos, que os anjos querem glorificar o Senhor. Os anjos estão aqui para glorificar Jesus. Então, quando você quer glorificar Jesus, eles vão ajudar você na tua vida, nas tuas finanças, na tua casa, nos teus problemas, nos teus dilemas, nas tuas guerras, nas tuas batalhas, nos teus planos, nas tuas conquistas. Os anjos vão estar operando ao seu favor, assim como os demônios tentam operar contra nós, se nós formos egolátricos. Sabe por que o Senhor disse assim para os discípulos? Vocês têm que ficar na cidade de Jerusalém, e vocês têm que esperar a promessa do Pai. E eles ficaram 10 dias orando, para eles se separar das coisas desse mundo. Quanta coisa existe nesse mundo que está nos impedindo de viver o nosso propósito. Por isso, às vezes, irmãos, o Senhor mesmo se retirava para lugares desertos e orava. O Senhor Jesus, sendo Deus, se retirava para lugares desertos e orava. Há uma prática entre os verdadeiros cristãos, que é se retirar um pouco. É preciso às vezes se retirar, irmãos, porque esse mundo ele é tão sujo, ele é tão corrompido, e essa sujeira desse mundo vai nos sujando. O Senhor disse: vocês fiquem na cidade, vocês entrem no cenáculo, vocês fiquem lá, vocês orem até que o Espírito Santo venha. Sabe por quê? Porque esse mundo ele tem
uma frequência diferente da do reino de Deus. É por isso que Jesus, ele andava com 12, ele andava com 30, às vezes ele conseguia andar com 70, às vezes ele conseguia andar com 120, mas Jesus, quando ele ia mesmo fazer coisas extraordinárias, ele não andava com 120, ele não andava com 70, ele não andava com 30, ele não andava com 12, ele andava com 3. Ele andava com 3. Porque as pessoas, irmãos, ao nosso redor, elas às vezes estão tão contaminadas, que ela nos impede de viver o propósito de Deus em nossa vida. Quando o Senhor ia fazer um milagre de proporções inimagináveis, como por exemplo, ressuscitar uma menina de 12 anos, como por exemplo, subir num monte e se transfigurar, ele não levava os 12, ele não levava os 30, ele não levava os 70, ele não levava os 120, ele levava 3, Pedro, Tiago e João. Porque muitas vezes, irmão, nós estamos rodeados de sujeira, palavras sujas. Você às vezes não acredita nisso, mas palavras, elas têm poder. Salomão disse isso em Provérbios 18, 21, que há poder no que nós falamos, de vida e de morte. Palavras sujam o ambiente, palavras limpam o ambiente. Palavras têm vida, palavras têm morte. Palavras têm bênção, palavras têm maldição. Palavras têm acesso, palavras quebram o acesso. Palavras abrem portas, palavras fecham portas. Quando o Senhor queria fazer algo sobrenatural, ele não estava no meio do converseiro, ele não estava no meio do ambiente de pessoas que tinham palavras que quebravam o poder do reino. Meus irmãos, nós não podemos falar palavras erradas, mas nós não podemos estar também em lugares em que as pessoas estão falando coisas que Jesus não faria, que Jesus não falaria. Sabe por quê? Porque palavras vão nos influenciar. Palavras são energias que saem dos seres humanos, às vezes carregadas de demônios, às vezes carregadas de sentimentos, porque a maioria das palavras que as pessoas falam, por trás delas tem sentimentos por trás. Se as pessoas estão com raiva, com ódio, falam palavras e o ódio é transferido para as palavras. Se as pessoas têm inveja e as pessoas falam, a inveja é transferida por meio daquelas palavras. Se tem espírito de morte na vida das pessoas e as pessoas falam, sai morte nas palavras. Nós não podemos andar com qualquer um. Você não pode andar com qualquer pessoa. Pastor, como eu sei que eu não devo andar com fulano? Olha as conversas dele. Quais são as palavras? Se Jesus disse assim, as palavras que eu digo são espírito e vida. Olha se as pessoas que estão ao seu redor estão falando de espírito e de vida. Se as pessoas estão falando de prosperidade ou de miséria. Se elas estão falando de unidade ou de divisão. Se elas estão na fofoca ou boas notícias. Se elas estão falando de coisas do alto ou coisas do baixo. Se elas estão falando de coisas grandes ou coisas diminuídas. Se elas estão falando do céu ou elas estão falando do inferno. Se elas estão falando de demônios ou elas estão falando de anjos. É simples, irmão. Falou demais de demônio, foge, sai fora. A frequência é do diabo. Palavras que estão atraindo demônios. Pessoas que falam muito de problemas e problema. Foge, porque nós não fomos chamados para falar de problemas. Nós somos a solução da terra. Nós somos o sal da terra, a luz do mundo. Sabe por que 10 dias, 120 pessoas orando? Para que eles pudessem estar prontos para o de repente. Porque às vezes o teu ambiente, você vem aqui na igreja, irmão, e às vezes é tão difícil você vir aqui na igreja, você não sabe às vezes o trabalho que tem por trás de jejum, de oração, para você estar aqui. Às vezes é tão difícil você vir aqui na igreja, e olha só, irmão, às vezes o Espírito Santo tem 1h30, 1h40 para mover na sua vida, 1h40 para falar alguma coisa para você, para chamar a tua atenção. Mas aí a semana inteira você vive no meio de um ambiente de pessoas sujo, poluído, maligno, satânico,
que te coloca para baixo, que você se sente pesado, você se sente oprimido, e amizades, e contatos, e influências sobre a tua vida, e às vezes no próximo domingo você nem vai estar aqui, você não vai aguentar, tão pesado, tão carregado, tão cansado, e não é a canseira do corpo, é a canseira do espírito e da alma, porque está envolvido com tanta coisa que não provém do espírito, que perde a força do teu propósito, e você se distrai com as demais coisas, você se distrai com coisas que você não devia se distrair. O inimigo joga as pedras e você fica olhando as pedras. O inimigo prepara atalhos e ao invés de você andar pelo caminho, você escolhe os atalhos. É 1h30 aqui, mas depois é a segunda inteira, é a terça inteira, é a quarta inteira, é a quinta inteira, é a sexta, o sábado e o domingo de novo. O mundo, influência, pessoas, ambientes sobre a tua vida. Irmãos, às vezes é preciso você se retirar, para você entender o teu propósito, para você receber o de repente. Às vezes é preciso você se retirar, você se levantar das mesas que você está sentando, você deixar os caminhos que você está andando, você parar de seguir os conselhos que estão te aconselhando, você parar de ouvir aquilo que você ouve. Às vezes é importante você estar no ambiente da oração. Glória a Deus. Se Jesus estivesse aqui hoje, Ele te escolheria para ser um dos 3 que iria com Ele subir o monte? O jeito que você ouve, o que você fala, Jesus era seletivo, meus irmãos, porque no que se refere ao teu propósito, você deveria ser um leão. Ao que refere ao que Deus tem na tua vida, você deveria ser um leão, você deveria lutar pelo seu propósito com unhas e dentes, você não deveria deixar ninguém e nada tirar você do trilho. Mas você não pode fazer, você fica negociando a sua vida espiritual, você negocia a tua salvação, você negocia o Espírito em você, você negocia o dia do culto, você negocia coisas que deveriam ser inegociáveis, e aí a gente fica fraco, cansado, e a gente nunca chega no nosso objetivo central, que é ser uma testemunha de Cristo, por todos os lados. Glória a Deus. Uma testemunha de Cristo. Oh, aleluia. Por que que vem o de repente? Por que que o Espírito vem? Por que que você nasceu nessa terra? Deixa eu vir aqui, irmão, para você gravar e sair certinho, porque eu fico andando aí, depois só sai o nariz, foto de nariz, foto, vídeo de nariz, mano, tudo é nariz, velho. Ô irmão, tô bonitinho, velho. Glória a Deus. Nós fomos chamados para ser uma testemunha de Cristo. Você pode olhar para o seu irmão e falar: você foi chamado para ser uma testemunha de Cristo. Fala mais alto, às vezes ele está querendo dormir. Você foi chamado para ser uma testemunha. Glória a Deus. Bom, pastor, qual que é o meu propósito? Eu sou um médico, qual que é o meu propósito? O teu propósito é um médico? É ser uma testemunha de Cristo pela medicina. Ô pastor, eu sou um advogado, qual que é o meu propósito? O seu propósito como advogado é ser uma testemunha de Jesus. Pastor, eu sou um professor, uma professora, qual que é o meu propósito, pastor? O teu propósito, irmão, é ser uma testemunha de Cristo através das suas aulas, através da sua vida. Pastor, eu sou empresário, qual que é o meu propósito sendo empresário? É ser uma testemunha de Jesus. Aleluia. Pastor, eu tenho que sair do meu emprego para ser testemunha? Não, você tem que ser testemunha lá onde você está, porque você está em lugares que eu não consigo estar. Pastor, eu tenho que sair da minha bolha social para ser uma testemunha? Não, você não tem que sair da sua bolha social, porque lá é o lugar que Deus colocou você, e é ali que você vai falar de Jesus Cristo, através da sua vida, e através do Espírito de Deus que está em você. Você não precisa sair do teu trabalho e viver da fé como eu fiz, porque você tem mais alcance do que eu,
que vivo para Jesus. Às vezes você tem mais alcance do que eu. Na imobiliária onde você trabalha, no consultório onde você trabalha, na casa onde você trabalha, na empresa onde você trabalha, ali Deus colocou você. E ali Deus colocou você como uma luz. Ali Deus colocou você como um farol. Ali Deus colocou você como sal. Ali Deus colocou você como fermento. Deus chamou você justamente no ambiente onde você está. Se o ambiente está dominando você, se o ambiente está sujando você, saia por um tempo desse ambiente, se limpe, se fortaleça, cria o seu propósito e volte para aquele ambiente e ganhe aquele ambiente para Jesus. Deus chamou você para ganhar pessoas para Cristo. E quando diz de ganhar pessoas para Cristo, não se refere a dizer que você tem que sair de onde você está. É aí onde Deus colocou você. É a influência que Deus deu para você, a profissão que Deus deu para você, o chamado que Deus deu para você. Aleluia. Talvez você pode fazer mais do que eu, onde você está. Talvez você, empresário, pode ficar tão rico, tão poderoso, você vai fazer muito mais do que eu, através do seu dinheiro. Talvez através do seu dinheiro você pode dar 30 mil Bíblias lá na África, ou você pode abrir um poço de água lá na África, onde não tem água para beber. Você vai ter feito mais do que eu. Você não precisa ser um pastor para ser uma testemunha. Você não precisa ser um obreiro, um diácono, um presbítero. Você não precisa ser um missionário, você não precisa ser um mestre, um profeta, um doutor, você não precisa ser um apóstolo, você não precisa ser um anjo. Você precisa ser você mesmo. Onde você está é o lugar onde Deus chamou você para refletir a glória de Deus, para exaltar o nome de Jesus. Glória a Deus. E quando você é fiel em ser testemunha onde Deus colocou você, Deus te coloca em lugares maiores para que você possa ser uma testemunha maior. O poder do Espírito Santo vem sobre pessoas que estão envolvidas com o propósito, e o propósito é ser testemunha. O Espírito Santo não virá sobre pessoas que estão com o seu próprio propósito, que estão querendo viver sua vida. Elas não estão atraindo anjos de Deus, elas estão atraindo demônios e pessoas más. Deus chamou a igreja com um propósito único, de ser testemunhas de Jesus por toda a terra. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. O Senhor não disse que é para um pastor fazer isso, o Senhor disse que é para todos nós fazermos isso, através daquilo que nós somos, e onde nós estamos inseridos, porque Deus te colocou ali com um propósito, ser uma testemunha viva, do evangelho vivo, do Deus vivo, que é Jesus Cristo. Aleluia. O Senhor disse aqui: vocês vão receber poder ao descer sobre vós, e serão minhas testemunhas. Glória a Deus, irmãos. O Espírito vem sobre testemunhas. Bom, eram 120 homens aqui no dia de Pentecostes. Então eu quero dizer para vocês, não eram 120 pastores, eram 120 pessoas, pescadores da Galileia, moradores de Jerusalém, pessoas comuns, envolvidas no agro, no negócio, pessoas normais. Não eram pastores no dia de Pentecostes, eram pessoas normais, mas elas tinham um propósito em comum, várias pessoas entrelaçadas num só propósito: ser testemunhas de Cristo. Glória a Deus. Irmão, o teu propósito nessa terra está claro para você? Que o teu propósito nessa terra é exibir Cristo. Você precisa exibir Jesus. Você precisa levantar a bandeira de Cristo. Se você ficar rico, levante através da sua riqueza a bandeira de Cristo. Se você tiver um dom, levante a bandeira de Cristo através do dom. Se você tiver influências, plataformas, levante Cristo através das plataformas onde Deus colocou você. Não importa onde você esteja, levante Cristo ali, porque isso vai fazer Deus
isso vai fazer o Senhor vir sobre você e te promover para coisas maiores, obras maiores. Nós lemos aqui: vocês vão receber poder ao descer sobre vocês o Espírito, e vocês serão testemunhas. Eu quero enfatizar essa palavra testemunha, porque o nosso propósito é ser testemunha. As pessoas vivem me perguntando: pastor, eu não sei qual que é o meu propósito. Onde você está? Eu estou em tal lugar. Faça o seguinte: seja uma testemunha. Aí onde você está, esse é o teu propósito de agora. Mas eu quero saber o meu propósito futuro. Você não saberá o teu propósito futuro enquanto você não cumprir o teu propósito do hoje, do agora. Não coloque a sua cabeça no futuro, ficando pensando em coisas grandes, em coisas que você não tem. Não coloque a sua cabeça nas coisas do passado, lembrando de coisas que já aconteceram. Fique no presente, fique no hoje, foque no agora. Faça o que Deus colocou para você fazer agora. Agora. Você pode dar um glória a Deus por isso? Faça o agora. Pastor, eu não sei qual é o meu propósito. Teu propósito é ser testemunha onde você está, e o teu futuro depende muito. O teu futuro não está definido. O teu futuro depende muito do que você está fazendo agora. Se você está sendo agora testemunha de Jesus Cristo, as tuas habilidades que podem vir sobre a tua vida, as ideias mirabolantes que podem vir sobre as nossas mentes, coisas faraônicas podem acontecer conosco, se nós estivermos inseridos no propósito da igreja de Jesus Cristo, que é testemunhar Jesus. O Espírito Santo não viria para nos arrepiar, o Espírito Santo não viria para nos emocionar. Não. Eu sei que isso é gostoso, eu sei que é bom sentir a presença de Deus, mas o Espírito Santo não vem sobre nós para a gente ficar eufóricos. O Espírito Santo vem sobre você para você cumprir seu propósito. Glória a Deus. Vou repetir: o Espírito Santo vem sobre você para você cumprir seu propósito. E o seu propósito escuta, irmão, seu propósito que está aqui essa noite, não importa quem você é a mesma coisa que eu. Só que eu sou um pastor, eu fui chamado para viver da fé. Eu estava trabalhando para o mundo, e eu estava sendo fiel onde eu estava. Eu preguei para todo mundo lá, eu exibi Cristo. E um dia o Senhor me chamou, falou: sai daí, pega a tua bicicletinha, vai pregar para a rua aí, vai visitar pessoas, expulsar demônios. Tudo que eu sei de demônio hoje, de demônio, de libertação, de expulsar forças espirituais, eu sei do tempo que eu saí do meu trabalho, porque aparecia muitas pessoas nessa época na minha vida, com legião de demônios, e eu não sabia quase nada. Eu fui aprendendo, e eu fui caminhando, glória a Deus. Hoje nós estamos com a igreja aqui, eu estou caminhando, é o caminho. Fui fiel lá atrás, lá quando não tinha ninguém, quando eu tinha uma bicicleta, quando eu carregava a minha esposa e a Bárbara. Tinha uma perna, irmão, uma batata desse tamanho assim, irmão, carregava 300 quilos, porque ela era rechonchudinha, meu Deus, irmão. E ó, na bicicleta, dia de chuva, descia nessa rodovia, não era dupla e não tinha iluminação, e eu descia com a barra forte, com as duas, uma no cano e outra na garupeira. Aí, irmãos, eu vou comprar uma barra forte e eu vou colocar ali na frente, vou pôr o museu da igreja, e eu vou fazer duas imagens grandes, uma de você e uma dela, e vou pôr na bicicleta, que é meu troféu, irmão. Eu tinha uma perna, irmão, que vocês não têm noção, tá grande hoje, mas olha, naquela época, eu fui fiel na bicicletinha. Oh, glória a Deus, irmão. Aí Deus, eu fui andando, alguém me falou assim uma vez: por que você não tem um programa na rádio? Eu falei: nossa, que legal. Fui lá na rádio,
convenci o cara e comecei um programa na rádio, libertando os cativos. Aí choveu demônio mesmo, aí choveu gente perturbada. Glória a Deus, irmão. De repente, o irmão passa aqui na rua do Sanhá 191, vê um salãozinho lá, fala assim: pastor, por que você não aluga esse salão aqui, ó? E a gente começa um trabalho. R$220 na época. Eu não tinha emprego, eu estava passando dificuldade, eu não tinha calça, não tinha nada, irmão. Eu só tinha nariz nessa época, só, mais nada, irmão, nariz e a bicicleta. Mas eu fui abrir, fidelidade, o propósito era ali, pregando, passava ratazanas atrás assim, ó, desse tamanho os ratos atrás na cortina, e as irmãs, eu falava: nossa, eu estou pregando, hein? Acabava a pregação, eu falava: ó, passou um rato atrás de você, na hora da palavra, por isso que deu aquela histeria na igreja. Seja fiel, vamos ser fiel, na onde Deus te colocou. Não espera o teu futuro. De repente aparece o barracãozinho lá da Mariveira Marcondes. Glória a Deus, nós vamos para lá. Lá a gente cresce um pouquinho mais. De repente eu estou orando, eu tenho uma visão de um lugar cheio de vidros, cheio de coisas dentro, e Deus falou para mim assim: limpa esse lugar e começa a igreja aí. E eu cacei esse lugar para todo lado, e um dia eu passei em frente ao antigo cinema, e o Espírito falou: esse lugar. Eu pedi a chave, entrei, cheio de vidros, do jeitinho que eu tinha visto, cheio de coisas terríveis. Eu limpei aquele lugar, nós começamos a igreja lá, para honra e glória do Senhor. Fidelidade, irmão, propósito, na manha. R$3.000 de aluguel. Um certo dia, metade do telhado cai. Desespero, angústia. Eu fiquei 5 anos sem entrar no cinema, porque eu sofri demais lá, muita opressão, não consegui entrar. Um dia eu falei: eu vou entrar aqui. Eu entrei, eu me libertei, porque eu olhei para tudo aquilo lá, e eu falei: rapaz, eu sobrevivi a isso aqui. De repente, irmão, a gente compra um terreno, com 3 cheques de um irmão, de R$10.000, devendo 60 mil, pagando um aluguel de 4, e eu digo ao irmão: você confia em mim, que se você me emprestar 3 cheques, eu te pago de 10 mil? Ele disse: não, mas você vai me emprestar do mesmo jeito, porque eu confio que eu vou pagar. E olha só, irmão, construir uma igreja. Agora eu vou ficar com a minha mente lá no futuro? Deus me chamou para cá, para esse momento, para essa hora. Eu preciso estar aqui, preciso estar entendendo aqui, preciso ser testemunha aqui, preciso ser testemunha onde Deus me colocou. Você precisa ser testemunha onde Deus colocou você. Eu não sei se está sendo claro, mas eu estou tentando me fazer claro. Tuas finanças dependem disso. Dons se destravarão na tua vida por meio disso. Oportunidades, portas abertas, plataformas, porque você está inserido no propósito macro do reino. Os anjos estão trabalhando para isso, o Espírito que está em nós está trabalhando para isso. O Espírito Santo está aqui na terra para nos fazer arrepiar? Não, irmão. O Espírito Santo está aqui para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo está aqui agora, está aqui no nosso meio, mas ele está lá nos lugares mais escuros dessa terra, convencendo pessoas, falando com pessoas. O Espírito veio para revelar Jesus ao mundo. O Espírito veio à igreja, para a igreja, com o Espírito, revelar Jesus ao mundo. Às vezes só nós mesmos não temos esse propósito. A natureza, o apóstolo Paulo diz que a natureza, ela geme, esperando a manifestação dos filhos de Deus. A natureza está esperando Jesus. O Espírito veio revelar Jesus. O céu só se fala de Jesus, no inferno se fala de Jesus. Às vezes só nós não pensamos em Jesus, não linkamos a nossa vida. Eu quero dizer para você: linke a sua vida ao propósito de ser testemunha. Não precisa sair de onde você está, comece de onde você está, porque o Espírito Santo virá sobre você e te capacitará a fazer coisas que você nunca fez. O Espírito Santo virá sobre você e te levará em lugares que você nunca poderia ir, se não fosse pela mão potente de Deus na tua vida. O Espírito Santo vai te dar coisas que talvez você nunca teria, porque você se inseriu no propósito do reino. Você se tornou uma testemunha.
Glória a Deus. Eu vi uma mocinha no TikTok. Ela vende, como que chama lá? Body, como que chama? Body Splash. Body Splash. Como? Splash. Aí ela fica assim, ó, Eta Beauty. Numa cama assim. Cara, eu vi essa menina, eu já vi que ela era diferente. Eu não sabia que ela era irmã cristã. Eu vi ela, eu falei, essa menina tem algo diferente nela. Aí vai passando, parece lá, Eta Beauty. De repente ela vendendo o produto dela, falando do amor de Deus, falando de Cristo, revelando o Senhor. Eu falei, meu Deus do céu, o que é isso aqui? É isso? Vendendo o produto, falando, eu li um livro, e esse livro fala tal coisa, do C.L. Lewis, meu Deus, esse livro aqui, mas olha o meu produto, rapaz, mulher, sabedoria, ela misturou o produto dela, com o Evangelho de Jesus Cristo, e por fim, eu não sabia se eu queria comprar isso, ou se eu queria conhecer o livro que ela falou. Uau! E eu comecei a acompanhar essa menina, porque eu vi a glória de Deus nela, e ela testemunhando, que Cristo deu aquilo para ela, que deu o meio dela prosperar, e deu o meio dela falar do amor de Deus. Irmãos, quantos de nós aqui temos talentos extraordinários, mas nós ficamos focando no talento, não foca no talento, foca no reino, foca no reino. Você foi chamado para ser uma testemunha, não tem desculpa. Talvez você fale, pastor, eu nem sei nada. Você está sabendo hoje, pelo menos alguma coisinha na terra, você está sabendo do Evangelho, que você vai receber poder ao descer sobre você o Espírito Santo. Para quê, pastor? Para ser uma testemunha. Onde? Em Jerusalém, em Olímpia, Samaria, todas as bolhas culturais e sociais, Judéia, circunvizinha, região circunvizinha, a Olímpia, e até os confins da terra, irmão, até onde Deus quiser levar a gente, nós precisamos ser testemunhas de Jesus. Você pode dar um glória a Deus? Dá um glória a Deus mais alto aí. A palavra testemunha no grego quer dizer martirion, significa martirion. Martirion é a palavra para mártir, para quem morre pelo Senhor. Eles iam receber tanto poder de Deus que eles iam morrer pelo Senhor. Ia vir tanto poder para eles serem testemunhas, para eles chegarem a ser mártires da fé. Você lê a história da igreja, você vai ver a história da igreja. Pedro morreu crucificado de ponta cabeça. Pedro, antes de entender o propósito de Deus, antes de entender, ele negou o Senhor 3 vezes. Mas aí a tradição diz que quando ele vai morrer, ele ia morrer crucificado normal, igual todos os crucificados, numa cruz normal. Mas aí o seu algoz perguntou a ele, você tem algum pedido final? Ele disse, eu tenho. A tradição diz isso, que Pedro disse, eu neguei o meu Senhor, eu não sou digno de morrer da mesma maneira que ele morreu. Eu posso morrer, mas eu quero morrer crucificado de ponta cabeça. Então Pedro, por pedido, morreu crucificado com a cabeça para baixo. Olha, quem morre crucificado com a cabeça para cima vai morrer de asfixia. Quem morre crucificado de ponta cabeça vai estourar todo o cérebro, a cabeça, as veias. Ou ele preferiu morrer assim. Rapaz, o Tomé negou Jesus 3 vezes. Tomé, 3 vezes não, negou Jesus, não creu em Cristo, foi incrédulo o Tomé. Mas a tradição diz que ele pregou lá na Índia, entre os hindus, e ele pregou que só existe um Deus lá. Um sacerdote hinduísta pegou uma lança e cravou no peito dele, e o Tomé, o incrédulo, morreu por amor ao Senhor.
O Tiago menor, que nem é muito falado nas escrituras, o Tiago menor, ele morreu esfolado. Uma tradição diz que amarraram o pé dele em bois e cavalos, e os bois e os cavalos foram ralando ele até ele morrer, igual quando a gente era criança, a gente pegava o sapo, amarrava e corria na bicicleta. O apóstolo morreu assim. O que esses homens tinham, irmãos, que nós não temos? Fala para mim. O que esses homens tinham de tanto que eles diziam assim: eu quero morrer pelo Senhor? Paulo morreu decapitado, dizendo as palavras que ele disse para Timóteo: eu combati o bom combate, eu acabei a carreira, eu guardei a fé. E o cara transpassou a cabeça dele, cortou o pescoço dele. Gente, o que esses homens tinham? Poder do Espírito Santo, testemunhas de Jesus. Aleluia, você pode dar uma glória a Deus. Eles tinham poder do Espírito. Você acha que alguém se sente bem morrendo na cruz, crucificado de ponta cabeça? Você acha que alguém sente bem morrendo cerrado ao meio, como Isaías, que foi cerrado ao meio de assim? Não de assim. De assim deve ser triste, mas já imaginou cerrar um homem no meio pelo testículo até a cabeça? O profeta Isaías que a gente tem na Bíblia. Tem muito sangue aqui, irmão. Tem muito sangue derramado para essa Bíblia estar na minha mão. Tem muito sangue derramado para essa porta estar aberta. Tem muito sangue derramado para eu ter liberdade de pregar. Tem muito sangue derramado de pessoas que o mundo nem é digno delas. O escritor de Hebreus fala: eram homens que o mundo não era digno. Para quê, irmão? Para você viver a tua própria vida? Não, Deus te deu liberdade num país da liberdade para você pregar o Evangelho por todos os lugares. Você pode dar um glória a Deus por isso? Mas sabe onde nós estamos? Nós estamos aqui, bem aqui no domingo. E não é o domingo legal, porque muitos de nós já faz milhões de domingos que está aqui, e continua do mesmo jeito, continua da mesma forma, continua com o mesmo procedimento. Não teve uma metamorfose, não teve uma metanoia, não teve uma mudança de vida. Continua a mesma pessoa, continua com os mesmos demônios, continua com os mesmos sentimentos, crises. Eu não estou bem, eu estou querendo desistir, eu estou querendo jogar tudo para o alto, eu estou querendo abandonar tudo. Para onde nós estamos olhando? Que propósito nós estamos tendo na vida? Mas se você tiver o propósito de Cristo, toda essa fraqueza termina, porque você não será mais a sua força, Cristo será a sua força, Cristo será o seu poder, Cristo será o seu recurso, Cristo será a provisão para dias da sua vida difíceis. Aleluia. 6.000 pessoas morrem como mártires todos os anos no mundo. Esse ano a instituição Portas Abertas, que é uma instituição que trabalha com a igreja perseguida, a igreja do Iraque, do Irã, da China, da Coreia do Norte, igrejas perseguidas, a estimativa é que esse ano não vai morrer 6.000 pessoas por fé, por amor a Cristo. Vão morrer muito mais pessoas esse ano por amor a Cristo, e o ano que vem vai morrer muito mais. Vai chegar uma hora que esse número vai ser assustador. Enquanto eu e você estamos aqui agora cantando Tua voz me chama sobre as águas onde os meus pés, tem pessoas agora em cavernas, orando baixinho, com a luz de uma vela, porque tem alguém lá fora procurando se tem algum herege adorando um Deus estranho. Tem filhos de cristãos sem nada que comer, sem nada que vestir. Tem missionários espalhados pelo mundo agora, irmão, que a esposa deles está morrendo de fome, de fome. Deus colocou você aqui, nesse país, nesse estado,
nessa cidade. Você está na frente de uma multidão de pessoas. Eu estou na frente de uma multidão de pessoas. Vai acabar o culto, eu vou para casa, vai ter alguma coisa para eu comer. Eu vou estar de carro aqui, eu vou estar ainda de carro levando irmãos embora, melhor ainda. Eu vou estar de carro. Eu vou ter uma cama depois para deitar. Amanhã eu posso pegar meu Instagram, fazer uma live, falar do amor de Jesus se eu quiser. Eu posso pegar uma caixinha de som como eu fiz ontem e sair pregando para todo lado. Eu posso ir em Colina amanhã à noite e falar de Jesus lá em Colina. Eu sou livre para exaltar o nome do Senhor Jesus. Você também é. Não tem nenhum império te prendendo ali fora. Não tem falta de comida na sua casa. Não tem falta de roupa. Não, você não está orando num cubículozinho pequenininho, escuro, com uma vela. Meu Deus, me ajuda. Não, você está numa igreja de paredes que são largas para você, em cadeiras almofadadas, com um som bom. Você está aqui para exaltar o nome do Senhor. E talvez nem assim você exalte. Talvez assim você nem cantou na hora do louvor. E você vai embora para casa reclamando às vezes da palavra porque foi extensa demais. Ou você vai reclamar porque o som estava alto, ou você vai reclamar porque estava calor demais, ou você vai reclamar porque o irmão passou por você e não cumprimentou você, tadinho de você. Alguma coisa você vai reclamar, alguma coisa você vai ter contra o reino, contra a obra, e amanhã você vai acordar, e se estiver chovendo, você vai falar, que droga de chuva, você não vai agradecer pela chuva, mas se tiver sol, você vai falar assim, poxa, que calor é esse, infernal desses dias, você não vai agradecer pelo sol, e você vai viver o teu dia, você vai conversar com as mesmas pessoas, se sujar do mesmo jeito, fazer as mesmas coisas, e não vai ser uma testemunha de Cristo, e você quer estar bem depois, você não vai conseguir estar bem, porque você e eu e você, nós juntos, a igreja, nós somos chamados para sermos testemunhas de Jesus Cristo, de Jesus Cristo, de Jesus Cristo. É por isso que você às vezes fala, mas a igreja não sei o quê, porque você está bem, mas quanta gente não está, né? E estão fazendo mais do que nós que estamos. Irmãos, esse é o momento da igreja despertar. Desperta tu que dormes. Levanta a igreja. Levanta com o pastor, levanta com a pastora. Pastor, mas tem um monte de gente que não faz nada. Não olha para eles não, olha para mim aqui, olha para mim, olha para quem está fazendo, olha para os obreiros que estão fazendo, olha para as pessoas que estão fazendo, olha para as pessoas que estão movendo. Não olha para quem não é exemplo. Você tem exemplos para olhar. Olha para quem está agindo, olha para quem está indo, olha para quem está fazendo. Levanta com o seu propósito de ser testemunha de Jesus, o Cristo. Levanta a sua mão. Levanta a sua mão. Você vai ter 1000 motivos para não levantar. Amanhã é segunda-feira. Hoje nós estamos sentados aqui no domingo. Glória a Deus, irmão, porque você veio. Glória a Deus, minha irmã, porque você veio. Você está sentado aqui na cadeira no domingo. Mas a igreja verdadeira é aquela que na segunda-feira se levanta para o Senhor, se levanta para o Cristo vivo. Oh, glória a Deus. Levanta a tua vida para o Senhor agora. Você vai ter 1000 motivos para não levantar, mas eu não estou bem, pastor, o senhor não entende, eu estou mal, minhas finanças. Você tem 1000 motivos para se desculpar, para acalmar tua mente. Você tem 1000 motivos para falar assim, eu não estou bem, eu não estou legal. Você tem 1 milhão de coisas para falar, só que diante de Deus ninguém tem desculpa, porque maior é o que está em nós, eita, do que o que está no mundo. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Você também pode. Nós podemos todas as coisas no Senhor. Nosso Deus é poderoso. Nosso Deus é maior do que demônios. Nosso Deus é maior do que o sistema, o cosmos. Nosso Deus é maior do que a política.
Nosso Deus é maior do que os nossos inimigos. Nosso Deus é maior do que nós mesmos. Nosso Deus é maior do que os nossos pecados. Nosso Deus é maior do que nossas culpas e condenações. O nosso Deus é maior. O nosso Deus é soberano. Ele reina antes da fundação do mundo. O nosso Deus é o criador do céu e da terra. O nosso Deus é o planejador das eras. O nosso Deus morreu naquela cruz. O nosso Deus ressuscitou o terceiro dia. O nosso Deus subiu ao céu. O nosso Deus foi glorificado. O nosso Deus derramou o seu Santo Espírito. O nosso Deus disse: vá por todo o mundo. O nosso Deus disse: façam discípulos. O nosso Deus disse: vocês vão receber poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Eu sei, irmão, 50 minutos aqui, irmão, contra segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Irmãos, eu sei que só Deus mesmo, só Deus. Mas Deus está levantando um novo povo. Deus está sacudindo toda a terra. Deus está levantando seus profetas. Um novo dia amanheceu, uma nova